Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. Quase 4 bilhões de reais vão ser destinados a projetos culturais em todo o país através da Lei Paulo Gustavo. O objetivo da lei, que homenageia o humorista que morreu de Covid-19, é diminuir um pouco dos prejuízos causados ao setor cultural por causa da pandemia. Só que a lei sancionada no ano passado ainda não está regulamentada e, com isso, o dinheiro ainda não foi liberado. Um outro temor do setor artístico é quanto à burocracia para se ter acesso aos recursos. A Lei Paulo Gustavo é o tema do Panorama que começa agora. Para falar sobre a Lei Paulo Gustavo e também sobre políticas públicas voltadas para a cultura, eu converso com José de Oliveira Júnior, diretor de Economia Criativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e membro da coordenação da Comissão da Lei Paulo Gustavo em Minas Gerais. José, muitíssimo obrigado pela presença. José, eu queria começar perguntando o seguinte: a Lei Paulo Gustavo foi sancionada no ano passado, 2022, e feita para, vamos dizer assim, ajudar, auxiliar os artistas que tiveram suas atividades paradas, tanto em 2000 quanto 2001, que foi quando a gente teve aí a pandemia da Covid-19. Só que a gente está em 2023 e os recursos ainda não foram liberados. Por que tanta demora? Olá, é um prazer, obrigado pela oportunidade da gente conversar. Então, em parte porque a gente teve um processo bastante delicado para a liberação dos recursos, a lei foi aprovada, né, e depois a presidência vetou integralmente as duas leis, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, e só por força do Supremo Tribunal Federal, de um esforço muito grande de legislativo, de judiciário, a gente conseguiu a liberação dos recursos. Os recursos só foram liberados efetivamente em dezembro, né, quando já não havia mais prazo para poder cumprir. Acho que o final da gestão passada, o início dessa gestão, foi bastante turbulento nesse sentido. Teve um embate muito grande entre a presidência e o legislativo. E esse ano teve a mudança de gestão, né? Com a mudança de gestão teve a recriação do Ministério da Cultura e as coisas demoraram para sentar lá dentro. Então teve a nomeação da nova ministra, que foi um alívio para o setor cultural, e a recomposição do setor dentro do governo federal. Então o Ministério da Cultura faz pouco mais de 20 dias que teve a sua equipe completamente nomeada, então isso gerou bastante atraso. Né? Agora, daqui para frente, é possível que esse processo seja mais agilizado? Sim, acho que agora as coisas já caminham. Então, assim, até colocar em ordem, porque literalmente a gente teve que recriar o Ministério por inteiro, teve que reorganizar internamente. Então, esse primeiro período foi para tentar reconstruir os setores dentro do Ministério que vão acompanhar também a Lei Paulo Gustavo. Então a demora também está nisso. E depois teve uma construção entre o governo federal e os fóruns nacionais de secretários para regulamentação. Então teve uma escuta e um processo um pouco mais extenso para tentar cercar todas as questões que poderiam facilitar o acesso aos recursos. Então, por isso a demora, o que parece demora, porque quem está na urgência de receber o recurso entende que é muita demora. Mas era mesmo para colocar a casa em ordem e entregar uma regulamentação que atendesse a todas as necessidades. Pois é, nessas discussões o setor cultural foi bastante ouvido, né? Não há essa, vamos dizer assim, essa coisa de falar que a coisa foi feita de cima para baixo. O setor, por isso talvez essa demora também? É isso sim, com certeza. Porque além de ouvir os gestores municipais e os gestores estaduais, o Ministério deu apoio para os comitês locais, os comitês estaduais da Lei Paulo Gustavo. Então, assim como na Lei Aldir Blanc, teve uma movimentação dos artistas técnicos em torno dos comitês estaduais, né? Minas Gerais tem um comitê estadual. Na semana que teve a audiência pública aqui na Assembleia, teve também uma reunião do comitê. Né? O comitê é uma organização autônoma da sociedade civil.
Acho que isso é importante dizer. Então, a mobilização no entorno da Lei Paulo Gustavo, ela foi muito grande e permaneceu após a aprovação. Então, o comitê aqui continua funcionando para tentar colaborar com a sociedade civil e a gente está com um processo muito interessante nesse sentido de escuta, né? E a escuta para virar regulamentação. Entendi. Né? Perfeito. Bom, falando em escuta, a Comissão aqui de Cultura da Assembleia fez uma audiência pública justamente para ouvir os representantes do setor cultural sobre possíveis dúvidas em relação à Lei Paulo Gustavo. A repórter Cláudia Gabriel acompanhou. Olha só. Para Minas Gerais, a lei prevê neste ano cerca de 380 milhões de reais, somando o que seria destinado diretamente ao Estado e o valor a ser distribuído entre os municípios. Mas antes da liberação de recursos, é preciso fazer a regulamentação da lei. Segundo o representante do Ministério da Cultura, há um esforço para dar rapidez e simplificar o processo. Ele coordena, inclusive, uma diretoria de assistência técnica a estados e municípios. Essa assistência técnica inclui vários tipos de apoios, né? Vários tipos de auxílios, inclusive de capacitação, de qualificação, de trocas de informações e, inevitavelmente, sobre a prioridade da pauta, que é a Paulo Gustavo. O subsecretário de Estado de Cultura diz que a pasta reuniu mais de 2.000 gestores para preparar os municípios quanto à captação dos recursos. A expectativa é que a liberação ocorra até o fim do primeiro semestre, mas as discussões para o edital já estão em andamento. No caso do Estado de Minas Gerais, nós abrimos uma consulta pública, chamamos o nosso Conselho de Cultura, que nós temos aí 17 cadeiras de pessoas da sociedade civil que representam a sociedade na cultura, em diversas manifestações artísticas, e é com eles que nós construímos os editais. Bom, José, como é que vão ser feitos esses editais? São por áreas diferentes? É um para música, um para as artes cênicas? Isso já está definido? Isso ainda vai ser definido? Como é que vai funcionar essa distribuição dos recursos? Então, a coisa mais importante, assim, a gente tem uma parte do recurso, a maior parte do recurso é destinada ao audiovisual, né? Porque são recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. E depois a gente tem, no artigo 8º da lei, o recurso voltado para todos os outros segmentos. Então, você tem o recurso específico do audiovisual e tem uma distribuição de recursos por todos os outros segmentos. E aí todas as manifestações artísticas, culturais, expressivas estão dentro. Então, além de dança, música, teatro, circo, você tem também a questão das culturas populares, né? A ideia da Lei Paulo Gustavo é fazer o recurso chegar ao maior número possível de pessoas que trabalham para a manutenção da vitalidade cultural da sociedade. Tanto artistas quanto fazedores de cultura, pessoas que trabalham com expressões de culturas populares. A Secult já criou desde o ano passado a Comissão de Gestão Estratégica, que reúne representantes da sociedade civil no Conselho Estadual de Política Cultural, mas também de outras instituições, inclusive a própria Assembleia faz parte da Comissão de Gestão Estratégica. E a ideia é exatamente a gente ter um espaço onde se possa ser discutido qual será o conjunto de prioridades. Dentro desse recurso, que é para todas as áreas, como que a gente vai organizar a prioridade dos editais? São cerca de 48 milhões de reais para Minas Gerais, para esse recurso geral. A descentralização desses recursos para diversos municípios do Estado é uma das propostas defendidas pela Comissão de Cultura aqui da Assembleia. Mas como você está vendo o José falar, nem sempre essa questão é muito simples. Vamos entender um pouco por quê. O presidente da rede de gestores municipais, que reúne mais de 700 cidades, diz que as realidades dos municípios são muito diferentes e dá exemplos. O exemplo da cidade de Ressaquinha, que é da região intermediária de Barbacena, cujo gestor nos procurou no último encontro de gestores dizendo que devolveu o recurso da Lei Aldir Blanc por não operacionalização, por não uso desse recurso. Mas agora que vai chegar o recurso da Paulo Gustavo, ele tem uma sala de cinema na cidade dele e que ele quer que essa sala de cinema volte a funcionar. Pablo é cantor e produtor audiovisual. Ele conta que já trabalha nessa área filmando celebrações dos povos tradicionais e percebe, na prática, como a escassez de recursos dificulta a produção cultural. Essas festas, elas têm um registro audiovisual muito precário.
por conta de um descaso do poder público, por conta da dificuldade de acesso a bons equipamentos para esse registro. E eu acho muito importante a Lei Paulo Gustavo olhar com mais atenção para essas culturas, para essas pessoas terem registros audiovisuais decentes, pelo menos. Bom, José, como você coloca, já inclusive essas questões mais da cultura popular vão ser, né? Vão ser contempladas aí pela Lei Paulo Gustavo. A pergunta que se faz às vezes, que foi muito feita na própria audiência, é: os produtores culturais e os artistas, eles estão preparados para elaborar esses projetos, para fazer com que eles cumpram as regras dos editais, para poder ter direito a esses recursos? A pergunta é bastante adequada, porque a gente tem uma situação que a gente tem um grande número de produtores culturais, um grande número de pessoas que participam de expressões de culturas populares, e nem sempre a gente tem um caráter profissional, né? Seja até daquelas linguagens que são profissionais, música, teatro, audiovisual. Então, não é só uma questão de estar preparado para fazer projetos, é que a estrutura do setor cultural ela é completamente diferente de outros setores produtivos. Então, você tem uma precariedade, às vezes, de formação, você tem uma dificuldade de escrita, que é normal da nossa sociedade, e esse espaço gera muita insegurança em artistas e pessoas de culturas populares para escrever projetos. Inclusive, isso é parte da proposta que está tramitando aqui na casa, para a gente tirar a ideia de edital de projetos. Porque, efetivamente, a gente ainda vai levar, acredito eu, 2, 3 gerações para a gente ter uma qualificação maior no sentido de escrever. E as expressões de culturas populares, por exemplo, a pessoa não precisaria escrever um projeto, né? A expressão cultural já é o próprio projeto. A pessoa que está há 30, 40, 50 anos, ele, a família dele, os antepassados dele, ele não precisaria escrever um projeto. O negócio é que a nossa legislação exige que se cumpra uma série de questões. Então, acredito eu que a nossa sociedade ainda não está preparada para lidar com edital. Acredito que a nossa sociedade, em geral, não está preparada para lidar com nenhum tipo de edital, porque exige um tipo de qualificação histórica que o Brasil não tem de escrita. Né? Nós somos uma cultura muito oral. Então, principalmente as pessoas de culturas populares, elas não sabem muitas vezes como escrever. Eu quero fazer uma congada, tipo assim. Ele vai ter que escrever, assim, explicar para alguém que é uma congada. Já está vendo, né? Olha, sabe, aqui. É a atividade que ele faz todo ano. Então, é uma situação muito constrangedora isso. Então, eu não acredito que a nossa sociedade esteja preparada para lidar com a burocracia estatal. Pois é, mas e a burocracia estatal? Ela pode ser simplificada de alguma forma para dar conta desse tipo de situação? Pode sim. A lei Paulo Gustavo trouxe uma série de simplificações no seu texto, só que essa simplificação ela esbarra em uma situação que é: você tem uma autonomia de cada ente federado. A legislação trouxe uma série de facilitações, só que, assim como a sociedade brasileira não está preparada, o Estado brasileiro também não está preparado para poder lidar com facilidades. Né? A estrutura de órgãos de controle do Brasil, historicamente, é muito rígida. Então, a tentativa é cercear o uso equivocado de recurso público. Tem um objetivo claro, né? Que a maioria das pessoas pode achar que é só a burocracia, mas eu preciso proteger o recurso público de alguma forma. Ocorre que os municípios não têm normalmente órgãos de controle, municípios e estados, que estejam prontos para essas facilidades. Como são novidades, o assessor jurídico ou o controlador do município pode não estar preparado para isso. Né? Então, por esse motivo, várias das conversas do Fórum Nacional de Secretários Estaduais, do Fórum Nacional de Secretários Municipais, têm sido no sentido de a regulamentação tem que vir a mais amarrada possível, porque se deixar a cargo de municípios e estados, os órgãos de controle desses entes federados vão trabalhar na perspectiva do conservador. Não do conservador no sentido negativo, mas assim, eu vou
trabalhar da forma que eu sei. Está escrito na lei que é possível? Está escrito na regulamentação que é possível? Se não, nós vamos aplicar o que nós conhecemos. Eu queria entrar agora na questão em termos de política cultural em geral. A Lei Paulo Gustavo, se tudo der certo, os recursos vão ser liberados esse ano, as pessoas vão receber esse recurso, vão, né, fazer o que deve ser feito com eles. Mas e os próximos anos, os anos seguintes? Como é que vai se retomar essa questão da política cultural? E uma outra pergunta emendando nessa. Na sua opinião, a questão do financiamento à cultura, ele deve ser um dever do Estado ou a iniciativa privada deve entrar nesse papel também? Então, vamos lá. Para a primeira pergunta, eu acredito que a gente tenha um momento histórico muito importante, que a gente vai ter os recursos da Lei Paulo Gustavo, que ainda é uma lei emergencial, e depois a gente vai ter 4 anos de política nacional de fomento à cultura Aldir Blanc. Então vai ter recurso garantido durante esses anos todos, né? Então até 2027, 2028 a gente terá recursos. Será um aprendizado para as nossas estruturas públicas, porque a maioria dos municípios nunca tinha lançado edital até a Lei Aldir Blanc. Então, em termos de política pública, isso foi um incentivo para a estruturação dos setores municipais, né? Eu acho que a questão do incentivo financeiro ela é muito importante nesse caso, porque o prefeito, normalmente, de cidade, em geral, mas de cidade pequena, a preocupação dele é assim: para que eu vou ter um determinado setor que normalmente me dá só pedido, complicação, reclamação? Ele não vê isso como recurso, como importante para o município. A Lei Aldir Blanc trouxe para os gestores municipais uma certeza de que assim, esse setor dá recurso, né? Por exemplo, a gente tem no estado pouco mais de 60 conselhos de política cultural, mas temos mais de 700 conselhos de patrimônio. Por qual motivo? Porque o estado tem uma política de repasse de ICMS de acordo com o investimento em patrimônio. Então, a indução federativa ela é fundamental. Então, em termos de política cultural, estes recursos durante vários anos vão possibilitar aos prefeitos visibilizar o setor de cultura, para eles entenderem que assim, tem recurso, eu preciso ter estrutura, né? Vários municípios não executaram a Lei Aldir Blanc por falta de recursos humanos. Então, aí o prefeito vai falar assim, eu preciso ter pelo menos 2 pessoas nesse setor, pelo menos 3 pessoas. Então, em termos de política pública, ela é fundamental por estimular o setor a se organizar, até dentro do próprio estado, no caso dos municípios. Sobre o financiamento em si, eu sou pesquisador há vários anos e uma das questões centrais sobre o financiamento é eu não posso ter dependência excessiva do financiamento do Estado, mas o Estado tem uma obrigação concreta com o financiamento à cultura. E isso é fundamental. Vários documentos internacionais falam da necessidade do Estado cumprir o seu papel de ser fomentador e financiador de culturas populares, de iniciantes, de regionalização de políticas, de estimular a produção e a circulação. Então, tem coisas que a iniciativa privada não fará. A iniciativa privada não vai financiar experimentação artística. Se não for o Estado, ninguém o fará. Né? Então, tem papéis muito claros entre o que é financiável pela iniciativa privada e o que não tem caráter comercial, que não será financiado pela iniciativa privada. Então, tem papéis diferentes nisso. Eu acho que o Estado pode trabalhar numa composição de recursos, né? No sentido de você ter renúncia fiscal, que é a participação das empresas, e você ter fundo exatamente para trabalhar com aquilo que não tem caráter comercial, de iniciantes, de cultura popular principalmente, né? É muito difícil você ter uma empresa que tem interesse de financiar projetos acontecendo na periferia. Se não tiver fundo, não haverá quem financie. Então, acho que nesse sentido o que é importante que quem nos escuta entenda é que o financiamento ele não é a salvação. Por quê? O financiamento direto do Estado, ele muitas vezes ele não consegue levar à profissionalização. Então a gente tem segmentos que são profissionais e que o Estado precisa contribuir para eles serem
cada vez mais profissionais e dependerem menos, inclusive, do Estado. Esse é o princípio de você criar profissionalização. E tem segmentos que nunca vão, não é da perspectiva deles o profissionalismo. Então, se não tiver Estado, eles não caminham. Né? As festas populares, por exemplo, elas acontecem independente do apoio do Estado. Mas, em vários casos, com o momento atual que nós temos, as expressões populares têm dificuldade de se manter. Porque o achatamento salarial, então as pessoas que são de culturas populares têm que trabalhar em 2, 3, 4 trabalhos simultâneos. Então elas não conseguem manter a sua manifestação. Então algumas manifestações vão desaparecendo ao longo do tempo. Então é função do Estado garantir a manutenção das tradições expressivas da sociedade. Para isso que serve o financiamento do Estado. Acho que é legal essa discussão para as pessoas entenderem que o recurso público não é uma tábua de salvação. Ele cumpre uma função definida constitucionalmente de garantir a vitalidade das expressões culturais e o pleno exercício dos direitos culturais. Isso é básico. Então, nesses últimos 2 anos, as organizações internacionais que trabalham com formulação de políticas públicas têm apontado que cada vez mais é necessário que se entenda a cultura como um bem essencial, assim como a saúde. A cultura pode, inclusive, propiciar a saúde. Né? A gente tem um problema de adoecimento mental no país. A pandemia deixou isso muito claro. Na hora de maior angústia que nós tivemos nas últimas décadas, né, durante a pandemia, quem segurou as pessoas, quem deu possibilidade das pessoas manterem a sua capacidade criativa no meio da pandemia foi a atividade artística. O acesso a conteúdo artístico. E isso foi muito importante para as pessoas entenderem que eu preciso financiar a capacidade dessas pessoas serem artistas. Né? Então, eu preciso financiar o trabalho jornalístico, eu preciso financiar o trabalho do músico, eu preciso financiar o trabalho de quem trabalha com teatro, porque nem todas as pessoas são artistas. O artista empresta a sua condição e a sua capacidade expressiva para o cidadão. Então, é importante essa questão do financiamento entender que não é colocar dinheiro à disposição de terceiros que estão brincando. As pessoas têm aquilo como profissão. Eu acho que isso é fundamental. A gente tem sindicatos de artistas no Brasil porque é profissão. E, nesse sentido, as leis trouxeram uma potência para que o cidadão veja o artista profissional. Não como aquele que aparece na mídia, mas como aquele que está na cidade pequena emprestando a sua capacidade profissional para o cidadão. Perfeito. José, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Obrigado a vocês, obrigado a todos que acompanham, dizendo que a gente vai ainda ter bastante discussões da comissão e a gente terá uma secretaria dentro da comissão da Lei Paulo Gustavo específica para articulação com comissões municipais. Então podem contactar o Conselho Estadual de Política Cultural. Quem está nas suas cidades e está vendo o programa pode contactar a gente, é consec@secult.mg.gov.br, só colocar no assunto Lei Paulo Gustavo. E aí será repassado para a comissão vai acompanhar as comissões locais. Então acho que vai ser um momento bastante importante, é oportuno a gente poder conversar isso aqui na TV Assembleia. Perfeito, muitíssimo obrigado. O Panorama de hoje termina aqui. Nós falamos sobre a Lei Paulo Gustavo e também sobre políticas públicas para a cultura no estado de Minas Gerais. Os principais trechos desse programa você pode ouvir no nosso podcast, na Rádio Assembleia e nos principais tocadores do país. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.